Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é A Parábola do Semeador aplicada aos nossos dias. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar o vídeo de hoje compartilhando com vocês a palavra, que é o texto base do nosso vídeo de hoje, que fala sobre a parábola do semeador. Esse texto ele está presente tanto no livro de Mateus, Marcos e Lucas, né? Os três sinóticos que falam do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu vou ler aqui em Mateus, capítulo de número 13, do versículo 3 ao versículo 12, que vai nos dizer assim: E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: Certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 60, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproximando-se dele, os discípulos disseram: Por que eles falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Meus amados, esse texto é um texto muito claro, que qualquer pessoa com uma simples noção consegue tirar as aplicações espirituais desse texto. E aqui o interessante é que essa parábola ela vai ser uma das que Jesus vai trazer o esclarecimento, vai trazer a aplicação do significado dessa parábola. E a parábola, ela nada é mais do que a comparação. É uma comparação do real, ou seja, do conhecido para o desconhecido. Ou seja, a aplicação daquilo que nós conhecemos para explicar algo espiritual, para explicar uma verdade espiritual, para trazer o entendimento de algo espiritual. Então, as parábolas que marcou, né, o ministério de Jesus, o ensino de Jesus, é algo muito extraordinário, porque nós, seres humanos, nós trabalhamos com o quê? Com imagens. Então, se nós vamos estudar um conteúdo complexo que exige um nível maior de concentração, de entendimento, se nós conseguirmos pegar esse conteúdo, né, estruturar ele, transformar ele em imagens, com certeza o nosso aprendizado vai ser mais efetivo, vai ser mais eficiente. A gente consegue guardar por um maior tempo. E basicamente foi isso que Jesus fez. Ele pegou, né, a verdade espiritual, aquilo que era desconhecido, e aplicou naquilo que era conhecido. Então, com isso, Jesus estava trazendo uma aplicação mais eficiente do ensino que ele queria trazer, das verdades espirituais que ele queria trazer. Imagine naquela época que não havia tanto acesso ao conhecimento como nós temos no dia de hoje. Não tinha a internet, nós temos que qualquer coisinha, você vai lá no Google, faz uma pesquisa e ali você tem um conhecimento que seja superficial, mas você tem um entendimento daquele assunto. Naquela época não tinha isso. Então Jesus Cristo, para deixar enraizado esse ensino dessas verdades espirituais nos seus discípulos, ele transformou essas verdades espirituais, ou seja, aquilo que era desconhecido, para algo conhecido. Uma aplicação comum, que às vezes que Jesus aqui nesse momento, nesse contexto que ele estava passando essas parábolas, ele estava à beira-mar. Então, ele estava ali na beira-mar em um barco e a multidão na praia. E ele está passando essas parábolas, esses ensinos, essas verdades do reino para aquelas pessoas. Então, essas pessoas que estavam ali, com certeza esses discípulos, queriam algo a mais, estavam com o coração com sede para aprender. Só que aí quando nós olhamos para o texto, no que nós acabamos de ler, nós vemos algo que pode talvez levar a certa confusão, alguma falta de entendimento. Por quê? Porque ele diz assim, que ao que não tem, até aquilo lhe será tirado. Eu acabei de falar que a parábola ela vinha para esclarecer, para ensinar de maneira mais eficiente. E aí você pode olhar para esse texto que nós acabamos de ler e talvez ficar confuso como assim. A parábola era algo que traria um entendimento maior, melhor, mais efetivo. E a Bíblia está nos falando que algumas pessoas
elas não iriam entender, né? Que é isso que foi justamente que os discípulos questionaram Jesus. Por que o Senhor ensina, fala para eles por meio de parábolas? Então, isso que os discípulos iam questionar. E Jesus vai dizer para eles que ao que tem, lhe será dado ainda mais. E ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Então, quando nós olhamos para uma pessoa, vamos pegar os que têm esse conhecimento, então, essas pessoas que tinham a menor, vamos dizer assim, sensibilidade espiritual, que estavam realmente querendo aprender, essas pessoas, com essas parábolas, iam conseguir canalizar melhor o ensino de Jesus. Iam conseguir guardar melhor as verdades do reino de Deus. Porque essa parábola aqui é a primeira dessa seção, que do livro de Marcos, do livro de Mateus é dividido em 5 sessões. Essa sessão que trata das parábolas, ela vai falar das parábolas do reino de Deus. E Jesus Cristo inicia com essa parábola do semeador. Então aqui, Jesus está trazendo uma verdade do reino de Deus. Então para essas pessoas que realmente queriam aprender, os discípulos de Jesus, essa maneira de ensinar por parábolas, com certeza ajudaria no aprendizado, em guardar essas verdades espirituais. Mas ao contrário, para aquelas pessoas superficiais que estavam ali, não com intenção de aprender de Jesus, elas não iam compreender nada, porque elas não estavam sensíveis às coisas espirituais. E isso acontece também nos nossos dias, isso não é diferente nos nossos dias atuais. Aquela pessoa que não está sensível às coisas espirituais, não está sensível à voz do Espírito Santo, o que falamos, o que pronunciamos, aquilo que pregamos sobre o Evangelho, para eles é loucura. Ele não consegue compreender o que Jesus Cristo fez por nós da cruz do Calvário. Dizem ser uma lenda Jesus Cristo, mas nós sabemos que é o poder de Deus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus para testificar em nossos corações que isso é real. Essas pessoas escolhem acreditar em qualquer outra coisa, acreditam em vários contos, fantasias, contos de velhas caducas que Pedro vai dizer, Paulo vai dizer, e não acreditam no poder do Evangelho, não acreditam na ação de Jesus Cristo. Basta apenas olhar para todo o período da humanidade desses 2000 anos, o tanto de pessoas que foram transformadas. Será que uma historinha qualquer é capaz de transformar a vida de pessoas? Será que uma história criada é capaz de mudar a vida de uma pessoa? Talvez pessoas que acreditam em outras coisas podem até ter, eu acredito nisso, beleza, tem um comportamento ali normal, segue a vida e acredita naquilo. Mas nós sabemos que a partir do momento que nós somos impactados pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo, há uma transformação nítida nas vidas das pessoas. Todos ao nosso redor conseguem ver, não é preciso sair falando, eu faço isso, eu sou cristão, porque as pessoas conseguem contemplar, ver verdadeiramente, essa pessoa tem algo diferente. Então isso é o poder do Evangelho, não é uma historinha criada. Então essas pessoas que se negam a crer, elas são essas pessoas que olham para as coisas espirituais e não conseguem compreender. Talvez olhem para uma parábola dessa que tem uma aplicação profunda, simples e didática, mas não consegue compreender as verdades espirituais que está por trás disso aqui. Então, basicamente, essa a explicação. Por que essas pessoas que não têm até o que têm, isso será tirado? Porque as explicações do entendimento dos mistérios do reino de Deus, elas não conseguem compreender. Aquilo que talvez seria mais claro por meio de parábolas, para ela gravar, para ela guardar na sua mente e no seu coração, então ela não consegue ver essas verdades. E aqui o interessante é que essa parábola, Jesus Cristo ele vai trazer a explicação para os seus discípulos. E aí, dentro dessa explicação, eu quero trazer, vamos dizer assim, um entendimento para os nossos dias atuais. Cada significado que Jesus Cristo trouxe para os nossos dias atuais. Porque quando nós vemos Jesus Cristo usando essa parábola do semeador, era algo que estava vívido na cabeça das pessoas, era algo que elas estavam acostumadas a viver ali, porque nós tínhamos uma população rural. Até recentemente, a população mundial era uma população rural. Até o êxodo rural, que acontecer isso, nós vivíamos no mundo, numa humanidade rural. Então, essas coisas da agricultura é algo bem familiar a essas pessoas. Imagina o tempo de Jesus, então era algo bem, talvez as pessoas, quando Jesus estava anunciando essa parábola, tinha alguém fazendo isso aqui, lançando semente, o semeador lançando uma semente ali. Terá algo bem ativo assim, na mente das pessoas, elas estavam vendo aquilo ali, acostumadas com aquilo ali. Então Jesus Cristo parte desses conhecidos para o desconhecido. E aqui o que eu quero trazer nesse vídeo para vocês é essa aplicação, só que para os nossos dias atuais. Para aqueles que talvez ainda não compreendeu ou compreendeu, para compreender cada vez mais profunda a revelação do reino de Deus. E aqui Jesus Cristo vai trazer o entendimento que aquela semente que caiu ali à beira do caminho era como se fosse aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas elas não compreendem.
Então vem o maligno e tira. Então essa semente ela não é capaz de sequer nascer, consequentemente jamais irá frutificar. Então essas pessoas, essa semente que caiu à beira do caminho, são como essas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem nada. Aquela pessoa, aquela semente que caiu ali naquele terreno pedregoso, cheio de pedras, é como uma pessoa que ouve a palavra, recebe a palavra com alegria, mas ela, por causa das perseguições da palavra do evangelho, ela não consegue se sustentar, ela não consegue permanecer com essa palavra no seu coração, porque ela não tem raiz em si mesma. Então essa semente, ela é comparada a essa pessoa que não tem raiz em si mesma, não consegue sustentar a sua fé, não consegue sustentar o seu credo. Então vem a perseguição e aí então essa pessoa ela abandona, vamos dizer assim. E a outra semente, aquela que caiu entre os espinhos, são como aquelas pessoas que são sufocadas pelas coisas mundanas, pelas angústias, pelos enganos das riquezas. Então essa é a pessoa que é comparada a essa semente que caiu no meio dos espinhos. E aquela que caiu na boa terra, aquela que vem frutificar, que dá frutos, que recebe a palavra e dá resultados. Ou seja, é como uma casa edificada sobre a rocha, que vem o vento e ela não é abalada. Por quê? Porque além de ouvir, ele colocou em prática a palavra de Deus. Essas pessoas são comparadas àquela casa sobre a rocha, que além de ouvir, exerce e pratica a palavra de Deus. Então essa é a comparação da semente que caiu sobre uma boa terra. E a aplicação que eu quero trazer para vocês, comparando, fazendo um paralelo aos nossos dias atuais, é uma maneira bem simples, que essa parábola é muito didática, mas que talvez abriu o seu entendimento mais ainda para a compreensão dessa parábola. A primeira semente, a semente que caiu à beira do caminho. Como eu falei, são as pessoas que não conseguem canalizar o entendimento da palavra de Deus. Que a semente ela representa a palavra de Deus. E aqui nesse caso o semeador representa Jesus Cristo. Então, essa pessoa que não consegue canalizar, que não consegue absorver o entendimento dessa palavra, eu colocaria que são pessoas vulneráveis, ou seja, são pessoas da modinha. Então, a palavra, uma expressão dos nossos dias atuais, seria uma pessoa da modinha, ou seja, ela só está, como uma folha levada pelo vento. Então, ela não está enraizada no evangelho, ela não está enraizada na palavra, ela está pelo movimento. Vamos dizer que eu ganho curtidas, vamos dizer assim, se eu disser que sou cristão, eu recebo maior aprovação, que na verdade é o contrário, né? Mas algumas pessoas, eu sou cristão para receber uma aprovação, para entrar ali na roda, ser a modinha, ou seja, ele não consegue criar raiz em um lugar. Ele está vai de igreja em igreja e não consegue criar um entendimento da palavra de Deus, ele não consegue absorver a palavra de Deus. Eu diria que seria o crente modinha, que seria comparado a essa semente que caiu à beira do caminho. Vai pela massa, vai por onde está o maior movimento. Ele não vai para buscar Cristo, mas ele vai para a igreja para buscar entretenimento, para buscar esse relacionamento de realmente de aprovação, de modismo, seria isso. A segunda semente que caiu sobre o terreno pedregoso são pessoas superficiais, pessoas que não têm raiz em si mesmo. Essas pessoas, eu diria que é o maior destaque da nossa geração. Pessoas superficiais. Porque hoje, já falei algumas vezes aqui, nós temos acesso a várias coisas de maneira muito fácil, de maneira muito rápida, na palma da mão. Se eu quero pedir os crentes delivery, se eu quero pedir alguma comida, eu vou lá, peço rápido, pronto, tá aqui. Então essas pessoas não conseguem criar raiz. Por exemplo, eu quero falar sobre um assunto, vamos dizer, qualquer assunto aleatório, geopolítica. Beleza, eu nunca ouvi falar sobre geopolítica, mas eu quero discutir sobre geopolítica. Então eu vou lá, pesquiso no Google, geopolítica. Então eu vou ter vários assuntos, desde o conceito de geopolítica até artigos acadêmicos, teses de doutorado, conhecimento profundo sobre o assunto. No entanto, as pessoas, nós, na nossa geração, a gente só quer buscar lá, beleza, o que é geopolítica, fala algum assunto ali e já quer discutir sobre aquilo ali. Ou seja, não buscou se aprofundar, não buscou ter conhecimento profundo sobre aquilo ali. Ou seja, a nossa geração ela carece de especialistas em um assunto. Então, são pessoas que conhecem muita coisa de maneira superficial. Por exemplo, dar um exemplo aqui, uma coisa mais simples. Quero cozinhar algo, vou lá no YouTube e aprendo, beleza.
aprendi ali a fazer o básico. Mas ter realmente algo mais profundo, um aprendizado maior, eu não consigo ter. Por quê? Às vezes eu vou fazer de novo a mesma coisa, eu tenho que entrar na internet de novo para ver por quê. Porque eu não consegui canalizar o entendimento daquilo ali. Eu apenas fiz uma vez de maneira superficial. Não sei se estou sendo claro, mas são pessoas que não têm um conhecimento profundo daquilo ali. Então apenas dou um Google, vou lá no YouTube, consigo ver alguma pessoa falando sobre aquilo ali e já quero também falar sobre aquilo ali, sendo que eu não busquei profundamente um assunto, né, no assunto, realmente imergir naquilo ali para ter propriedade no que está falando. Então isso são o que nós vemos nos nossos dias atuais. Seria esse crente superficial, essa semente que caiu sobre um terreno rochoso. E aí, aplicando no mundo espiritual, nós vemos pessoas que não querem compromisso com o Evangelho, não querem compromisso com Cristo. Ah, eu vou lá no domingo, beleza? Vou ouvir a adoração, ouvir os louvores, volto para minha casa, sigo minha semana, no próximo domingo eu vou de novo. Então, durante essa pessoa foi ali no domingo, ouviu ali os louvores, muitos não gostam de ouvir nem a palavra, e durante toda a semana segue sua vida normal, não tem uma aplicação prática daquilo ali, não tem uma busca realmente na palavra de Deus para realmente ver, será que o pastor pregou, será que eu ouvi aquela pessoa falando, será que é verdade, deixa eu ver aqui na Bíblia. Não tem esse conhecimento, essa busca profunda. Infelizmente é o que nós estamos vivendo na nossa realidade, crentes superficiais. E nós sabemos que para ter um relacionamento de intimidade com Deus, nós precisamos ir mais fundo, ir em águas mais profundas. Não possamos ser crentes superficiais que vivem ali só na superficialidade. Precisamos realmente, se queremos ter intimidade com Deus, relacionamento com Cristo, precisamos ir mais fundo, buscar água mais profunda para realmente alcançar essa graça de Deus. Então isso seria essa semente que caiu sobre esse terreno rochoso. E o terceiro ponto, que seria essa semente que foi sufocada pelos espinhos, eu diria que seria o crente enquadrado no homem moderno. O que seria isso? O que é o homem moderno, Cláudio? Nós vemos que o homem moderno, ele vai buscar, ele tem uma busca incessante pelo quê? Pelo sucesso. Então eu preciso do sucesso para receber a aprovação de outras pessoas. As pessoas compreenderem que eu sou um homem bem sucedido, que tudo que eu faço dá certo, que eu sou um homem ali atarefado. Então, o que nós mais gostamos de falar, uma pessoa, o que você está fazendo da vida? É você normalmente falar, estou na correria. Então, isso se enquadraria no homem moderno, estou na correria, ou seja, estou buscando os meus objetivos, estou buscando me qualificar profissionalmente. Então, estou buscando alcançar um sucesso, alcançar um status social, algo que vai me dar uma qualidade de vida melhor. Então, infelizmente, o que isso acaba tornando é o quê? É sufocando a palavra de Deus. Porque a partir do momento que qualquer coisa na sua vida que você tirar e coloca acima de Deus, você está idolatrando isso. Seja time de futebol, seja a sua profissão, seja família, seja qualquer coisa. Mas isso você está idolatrando a partir do momento que você coloca acima de Deus. Então Deus tem que estar acima do lugar. Infelizmente nós vemos isso nos dias atuais, que as empresas, você trabalha numa empresa, às vezes você vive exclusivamente para aquela empresa, seja feriado, seja final de semana, então sua mente está focada naquilo ali. E às vezes o tempo para Deus ele fica de lado, porque o nosso tempo é nós que fazemos. E a partir do momento que nós colocamos as outras prioridades acima, Deus já fica sendo esquecido, acaba sendo deixado de lado. E não temos tempo mais para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, não temos tempo mais para orar, não temos tempo mais de cultuar verdadeiramente a Deus. Às vezes estamos na igreja, mas pensando no outro dia, como vai ser o meu trabalho amanhã, como vai ser isso, como vai ser aquilo. Então você está fisicamente dentro do templo, mas a sua mente está lá fora, está nos problemas lá fora. Então isso seria os espinhos, essa semente que caiu, trazendo para os nossos dias atuais. Então seria o conceito que eu acho melhor de se aplicar, seria o conceito de homem moderno. Então, esse homem que está em busca do sucesso, em busca de ser um empresário bem-sucedido, em busca de ser um CEO, um grande presidente de empresas, então seria isso, vai sufocando a palavra. As preocupações, a ansiedade também seria outros problemas que vai se enquadrar nesse tipo de pessoa. Então nós vemos que é totalmente atual, foi uma parábola dita há 2000 anos atrás, mas que é totalmente atual aos nossos dias. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, para você compreender como a palavra de Deus ela é atual, como ela é real, como ela é viva. Que o Evangelho não é história inventada, não é conto de fadas, mas é uma palavra que transforma, é uma palavra que liberta, é uma palavra que cura. E o último item para nós fechar seria a semente que caiu sobre a boa terra.
Eu chamaria de os remanescentes. Então são uma minoria, porque você viu, foram lançadas várias sementes, uma caiu no caminho, outra caiu no meio dos espinhos, outra caiu num terreno pedregoso, mas apenas uma minoria, que eu chamaria de os remanescentes, seriam esses que irão frutificar. Infelizmente, a realidade foi 2000 anos atrás e será também nos nossos dias. Infelizmente, essas pessoas que realmente vão frutificar, que além de ouvir a palavra de Deus, analisar a palavra de Deus, vão pegar esse conhecimento e aplicar em suas vidas. Isso que é o que realmente se diz produzir frutos para o reino de Deus. Porque não basta nós termos a fé. Tiago diz, me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé com obras. Então precisamos ter, é uma dualidade, é um binônimo que anda junto, a fé e obras. Porque as obras são os resultados, é o resultado dessa fé. Então é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós precisamos entender que essa fé vai levar a um resultado. E esse resultado são os frutos. Não adianta, por exemplo, nós termos um conhecimento em uma área, sei lá, ter doutorado, PhD de uma área, mas não conseguirmos gerar resultado. Trazendo para um lado mais compreensível, profissional. Por exemplo, você é um cara especialista de uma área, pós-doutorado, PhD em uma área. Porém, na empresa você não consegue gerar o resultado esperado. Com certeza você vai ser mandado embora. Porque apesar de você ser altamente qualificado em uma área, você não conseguiu gerar o resultado que aquela empresa necessitaria. Então, consequentemente, você vai ser mandado embora. Aqui no mundo espiritual, trazendo para o espiritual, partindo do conhecido por desconhecido, o espiritual não é diferente. Porque se nós não conseguirmos gerar o resultado, não adianta eu orar todo dia, não adianta eu buscar a palavra todo dia, não adianta eu jejuar todo dia, se eu não gerar o resultado dessas ferramentas espirituais. Então, o mais importante é o resultado, são os frutos. Então, grave isso na sua mente, no seu coração, assim como está sendo guardado no meu. Não basta nós buscarmos essas ferramentas todas espirituais se nós não gerarmos resultados. O mais importante é o fruto para o reino de Deus. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de compartilhar com vocês essa palavra. Que a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na minha e na sua vida. Amém.